Bom, no capítulo 3, eu peço a máxima atenção nesta ministração. A tua vida pode mudar radicalmente, porque você vai tomar algumas decisões, porque a palavra está saindo do altar para a tua vida. Então nós somos responsáveis pelo que fazemos e falamos aqui. Tem que estar de acordo com a palavra para as pessoas tomarem a decisão e mudar, conforme muitos aqui têm mudado de vida. Preste atenção, por favor. Esse fato, esse interrogatório, essa prisão, ela está acontecendo porque Pedro e João, num dado momento, no capítulo 3, depois de receberem poder do alto, serem cheios do Espírito Santo, eles estão subindo para orar. Então eles estão dizendo o seguinte: não é porque nós recebemos tanto poder que nós vamos mudar o nosso hábito. A nossa rotina é que nos fez chegar. A nossa rotina de oração e de busca é que nos chancelou, que nos autorizou a receber do alto este poder. Então vamos dar continuidade, porque Pedro, João, eu não tô satisfeito. Eu quero mais. Eu quero mais. Alguém poderia dizer mais: rapaz, você falou em outras línguas, os árabes te entenderam lá do lado de fora do cenáculo. Você foi cheio da glória, cheio do poder. Você ficou com o rosto transfigurado, brilhando. Você quer mais? Eu quero mais. Parece que a sede aumentou. Então vamos buscar. Rapaz, vamos. E eles estão subindo para o templo pelo lado da porta formosa. Haviam 12 portas, e esta porta é uma porta onde dá acesso ao templo. E havia ali, habitualmente, nas portas, no caminho das portas, homens pedindo esmola, geralmente pessoas com deficiência física. E eles estão subindo. Era comum eles subirem por ali. Era comum eles andarem por aquele caminho, estarem indo ao templo em oração por aquele caminho. E provavelmente eles já tinham visto aquele homem aleijado, coxo, à beira do caminho, à margem do caminho. Só que agora é diferente. Agora é diferente. O cenário precisa mudar com alguém que está cheio do Espírito Santo de Deus. Alguém cheio do Espírito Santo de Deus, ele fica inconformado. É uma das características de um homem cheio do Espírito Santo e uma mulher cheia do Espírito Santo. Ele fica inconformado com algumas injustiças. Ele fica inconformado com enfermidades. Ele fica inconformado e ele quer fazer alguma coisa. E eles não têm ouro e não têm prata, e eles estão passando por aquele caminho, e o homem pede para eles uma esmola, e eles dizem àquele homem: olha, nós não temos ouro e nem prata, mas a gente tem um negócio aqui dentro da gente queimando. A gente tem algo tão poderoso acontecendo aqui dentro da gente, que a gente vai te oferecer isso. A gente quer te dar isso. A gente não tem ouro e não tem prata, mas em o nome do Senhor Jesus, o Nazareno, pegam na mão dele, não dão uma ordem direta, falando, e ele se levanta, ajuda o homem a levantar, e ele se coloca sobre os pés. Eu não sou médico aqui, querido, mas eu quero imaginar que no corpo daquele homem, os nervos, o sangue, os ossos, tudo começa a fazer barulho dentro dele, e começa tudo a voltar no seu devido lugar. A palavra diz que a cura é tão grande, que ele sai correndo para dentro do templo, glorificando e louvando o nome santo do Senhor Deus. Eu tenho uma palavra profética para você nesta noite, e se você tiver juízo, recebe. Deus irá te usar para levantar os caídos. Deus irá te usar para levantar pessoas enfermas. Deus irá te usar, aleluia, para levantar os caídos desta geração. Receba esta palavra em o nome de Jesus. Aleluia. Era para todo mundo se converter. A palavra do Senhor diz o seguinte:
que agora todos estão espantados, irmã Alana, com o que aconteceu. O homem é motivo de toques, apertos, abraços, lágrimas. O homem é motivo de questionamentos. Mas o que aconteceu? Eu não sei, mas 2 homens ali passaram e diz: levanta e anda, pegou na minha mão, me levantou. Eu só sei que eu estou pulando, andando, correndo. Eu quero voar, eu vou me jogar daqui de cima. Não, desfruta da tua bênção, não pula daqui. E eles estão ali com aquele homem. E Pedro chega um pouco atrasado com João, vendo o alvoroço todo dentro do templo, no pátio ali dentro do templo. E ele pergunta: mas por que vocês estão maravilhados com isso? Isso é Jesus. Aqui mora uma questão, reside uma questão que eu quero abordar com você. Os apóstolos tratavam os feitos de Jesus com muita naturalidade. E não era, nós dizemos hoje, saindo pela tangente, olha, você respirar é um milagre, você enxergar é um milagre. Não, eles viam e faziam muito mais do que isso. Mortos ressuscitavam na mão dos apóstolos, cegos viam, surdos ouviam. Eles estavam diante de tanto poder, de tanta autoridade, que a sombra deles curava, o lenço deles, aleluia, curava, expulsava demônios. Para você ter ideia do tamanho poder que eles receberam, e eles utilizavam isso em prol do reino. Então preste muita atenção nisso. Para Pedro é natural. Por que vocês estão espantados? Olhe para mim, pelo amor de Deus. Vocês estão tão atônitos com o que aconteceu. Isso é Jesus. Jesus chegou na vida desse coxo, desse aleijado. Jesus chegou, então ele levantou, não fomos nós. E ele começa então a discorrer a respeito do que fizeram com Jesus. E a palavra do Senhor diz que uma multidão se aglomera em torno do milagre. Você ouviu o que eu disse? Uma multidão se aglomera em torno do milagre. Agora, irmãos, quando eles estão ali ensinando, explicando para o povo que aquilo não era possível apenas para eles apóstolos, mas possível para todos, os magistrados chegam, apreendem Pedro e João, já era tarde, e no outro dia a palavra do Senhor, e agora nós estamos no capítulo 4, a palavra do Senhor diz que eles interrogam. Mas eles prendem João, prendem Pedro por causa de um detalhe. O verso 2 do capítulo 4 diz assim: ressentidos, magoados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo. Quem tem a prerrogativa, ou seja, o direito especial de ensinar o povo, somos nós. O que vocês estão fazendo? São 5.000 pessoas. O que vocês estão pensando? A prerrogativa, o direito especial pela lei, pela Torá, é nosso. Sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas, fariseus. Como se eles dissessem: como nós não conseguimos ajuntar todo mundo num culto como vocês estão ajuntando? É porque teve milagre no culto. Por quê? Em nome de quem vocês estão fazendo isso? O nosso culto é frio, o nosso culto é uma leitura repetida, o nosso culto, a gente fica lembrando dos feitos antigos. A gente fica lembrando todo sábado a gente lê a Torá e lê a respeito do Mar Vermelho. A gente lê a respeito do maná que desceu do céu. A gente enche a cabeça desse povo com palavras antigas e feitos antigos. O que vocês fizeram? Agora vem vocês com magia, com um jeito especial de vocês, e fazem isso. Levanta esse homem. Em nome de quem vocês estão fazendo isso? Eles queriam dizer muita coisa, e principalmente: quem é vocês? Quem vocês pensam que são? Que ousadia é essa? Passar por cima de toda a nossa autoridade, da nossa pompa. Que falta de respeito. Olha para mim, pelo amor de Deus.
vai ser tão natural, os sinais, os milagres na sua vida, que aqueles que pedem a prerrogativa, aqueles que estão em torno de você, milagre, você está vendendo, você vai vender mais do que aquele que vendia muito, tanto, e vão perguntar, como é que você faz isso? Você vai dizer, na minha vida habita o Jeová Jiré, o Deus Todo-Poderoso. No trabalho, a produção de todo mundo é 50, daquele lá é 100, você vai fazer 150, e vai dizer, é Deus na minha vida, não olhem para mim, é Deus na minha vida, aleluia. Todo mundo não vai regredir na enfermidade, todo mundo vai morrer com uma enfermidade, e vão dizer o seguinte, mas como é que você está vivendo? Como é que você viveu? Como é que você remiu essa enfermidade? É Deus na minha vida. Você toma posse disso? Eles evocaram a prerrogativa para si, de serem os únicos que poderiam ensinar. Mas os apóstolos não estão se importando com mais nada, porque eles podem matar a carne, podem derrubar o corpo, e fariam um favor para eles, porque eles estariam com Cristo deles. Então, na mentalidade dos apóstolos, nós não temos nada a perder. Eu quero profetizar no nome de Jesus que esta igreja, aleluia, terá homens e mulheres que dirão a mesma coisa. Eu vou gastar a minha vida, porque eu não tenho nada a perder, aleluia. Eu tenho a ganhar a coroa da vida que está preparada para mim do outro lado, aleluia. Eu estou profetizando para uma igreja que tem visão, aleluia, além do natural. Eu estou profetizando para homens e mulheres de todas as idades, aleluia, que a visão deles não estão mais aqui na terra. Homens e mulheres que gastarão os seus dias no servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Fale para o teu irmão de lado que a tua visão mude nesta noite. Agora, querido, Pedro e João, Pedro tomando a palavra diz, no verso 8, Pedro tomando a palavra diz, mas ele não fala sozinho. Pedro está cheio do Espírito Santo. Pedro está cheio do Espírito. Pastor, mas como é que eu faço isso? Como é que eu tomo uma decisão, pastor, cheio do Espírito Santo? Querido, é simples. As suas decisões precisam ser de joelho. Primeiro você ora, entrega ao Senhor, e você vai para tomar a sua decisão, sim. Agora como está na mão de Deus, vai dar certo ou não vai? Tudo você vai dar glória a Deus, acontecendo ou não acontecendo. E Deus pode te falar, não faça ou não vá, pode acontecer também. Agora Pedro, cheio do Espírito Santo, ele toma a palavra e diz, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo é que nós fizemos isso. É que nós fizemos isso. E Pedro continua discorrendo, eu não vou ler com você, mas depois você lê o capítulo 4, você vai entender bem. Pedro, ele faz a seguinte acusação. Pedro acusa os principais da religião como assassinos do mestre. Mas pode parecer contraditório, porque Pedro agora está recebendo o poder de Deus, o poder de Jesus na vida dele, e ele está acusando, presta atenção, ele está acusando os religiosos, esses homens, Anás e Caifás, ele está acusando esses homens de assassinarem Jesus. Parece contraditório, porque a palavra diz que era necessário, Isaías 53 está falando de Jesus, era necessário que ele fosse moído, é necessário que ele morresse, é necessário que o cordeiro sem mancha e sem pecado, ele fosse imolado, morto lá na cruz. Está escrito. E por que Pedro está acusando ele? Vocês mataram ele.
Pedro está dizendo isso exatamente para denunciar a maldade do coração deles. Você sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, aleluia, vai dizendo para nós que isso era necessário. Pedro faz isso para apontar e denunciar como é o coração deles, e ao mesmo tempo ele diz: mas Deus o ressuscitou. Ou seja, a maldade de vocês, a maldade inclusive de vocês, se vocês crerem, foi cravada lá na cruz. Vocês mostraram quem vocês são, junto com Pilatos, junto com Herodes e junto com Anás e Caifás, o sistema religioso. Deus, Ele envergonhou a justiça humana quando Ele ressuscitou Jesus. Ele envergonhou vocês quando Ele ressuscitou o meu Cristo. Ou seja, o que Pedro está dizendo: tudo que vocês fizeram foi inútil. Tudo que vocês realizaram matando o meu Cristo foi inútil, mas serviu para mostrar onde estava o coração de vocês. Porque o que eu estou fazendo aqui hoje com João, meu amigo, é curar os enfermos. E se prepara que lá vem mais. Nós vamos ressuscitar mortos. Se prepara que lá vem mais. Vai ter anjo me visitando na prisão. No capítulo 12 de Atos, vai ter anjo me visitando na prisão. Jerusalém vai ser, aleluia, lugar visitado por anjos de Deus. Se preparem. Não para por aí, se preparem. Autoridades religiosas, se preparem, porque coisas tremendas, grandes e santas, que não é lícita de dizer a vocês incrédulos, vão acontecer aqui em Jerusalém. Porque era um só que tinha o Espírito da graça. Agora são 120 no cenáculo, são 5.000 que vai receber o batismo com o Espírito Santo, e essa multidão vai multiplicar. Se preparem, se preparem, porque não termina aqui só com esse coxo que se levantou. Os milagres não precisam ser interrompidos na sua vida. Quando acontecer um milagre na sua vida, isso vai levar você para outro nível, vai levar você para outro milagre. Você precisa desfrutar de um milagre vindo da parte de Deus. Eu não sei qual milagre que você necessita, mas o milagre vai ser o carro-chefe, vai ser o cartão de visita na tua vida. Recebe essa palavra no nome de Jesus. No nome de Jesus, receba. Deus irá fazer um milagre. Vai acontecer um reboliço santo na tua vida, em o nome de Jesus. Milagre, sinais e prodígios. Eu não sei de onde vai acontecer, de que jeito vai vir, mas Deus está me dizendo aqui: um vento de milagre está soprando sobre esta igreja. Prosperidade, prosperidade, cura, sinais, prodígio, sentimental, aleluia, conjugal. Deus está fazendo os seus sinais aqui. Fale para o teu irmão de lado: se prepare, porque vai vir mais. Eu sinto Deus aqui presente. Eu sinto a glória do Senhor aqui, irmãos. Oh, aleluia, me dá graça, Jesus, para continuar. Pedro tem a oportunidade de denunciar a dureza do coração deles. Olhe para mim, por favor. Pedro tem a ousadia de denunciar para aqueles que poderiam matá-lo ali agora. Leva a morte, é blasfêmia isso, apedreja. Mas ele tem ousadia porque ele está cheio do Espírito Santo. Denunciar o pecado deles: vocês mataram Jesus. Mas tem um negócio: esse esforço de vocês de matar Jesus foi inútil. Inútil. Vocês apenas cumpriram na íntegra o que a Escritura dizia que iria acontecer. Naturalmente aconteceu. Ele não é menos poderoso do que antes, mas agora ele é revestido de glória. Anás, Caifás,
Ele está agora, nesse exato momento, ele está à direita do poder de Deus. Então preste muita atenção, Anás e Caifás. Foi inútil, porque Deus estava na causa. E eu tenho uma palavra para você nesse momento, aleluia. Se Deus resolve estar na causa, todo esforço do inimigo, seja por pessoas ou seja por ele mesmo, é inútil. Deus está na causa do teu casamento, então o inimigo vai tentar, mas é inútil. Deus está na causa da tua prosperidade, o inimigo vai tentar, mas é inútil. Aleluia. Deus está na causa, aleluia, da tua família, aleluia, o inimigo vai tentar, mas é inútil. Deus está na causa da tua recuperação, o inimigo vai tentar, mas é inútil, aleluia. Vai cair por terra no nome de Jesus. Levanta a tua mão para adorar a Deus. Levanta a tua mão e adora a Deus. Aleluia. É inútil, você vai dar certo. É inútil ele tentar, você vai vingar. Você vai dar certo no nome de Jesus. Aleluia. Fala para o teu irmão de lado, vai dar certo. Olha só, irmãos, é inútil, quando Deus está na causa, é inútil o inimigo tentar. Eu quero te dar alguns exemplos. Dentro de uma cidade, evangelista Augusto, chamada Jericó, comiam, bebiam, davam-se em casamento. Eu vou parafrasear com outro texto. Eles faziam festa dentro da cidade de Jericó, uma orgia só. Baal, o Deus da fertilidade, o Deus da prosperidade deles, reinava absolutamente. Eles estavam seguros dentro das suas muralhas de 6 metros por 12 de altura. Eles estavam seguros. Cuidado com as muralhas que você constrói sem ser Deus. Talvez você colocou muralhas em volta de você, chamada dinheiro, real, Bitcoin, seja lá o que for. Talvez você comprou ações, talvez você está ficando rico, talvez você construiu o seu castelinho, colocou as muralhas e está seguro lá. Toma cuidado, porque se Deus não está com você dentro da muralha, ela pode ruir. Isso aconteceu com o povo de Jericó. A palavra diz que toda a terra, além do Jordão, onde Josué colocasse, olhe para mim, não converse agora, onde Josué colocasse a planta dos seus pés junto com o povo, seria propriedade do povo de Deus. Ou seja, Deus está na causa. A única certeza que você tem que ter antes de entrar nesse combate é saber se Deus está na causa ou não, Deus está no negócio ou não. A única coisa. E aí Deus monta a estratégia. Olhe para mim, por favor. Preste muita atenção com o deboche, quando a estratégia vir da parte de Deus. Não zombe, porque parecia brincadeira de criança, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, pegar todo o povo, a arca da aliança e andar em volta da muralha. Foi essa a ordem que Deus deu. Às vezes vai parecer loucura o que Deus vai mandar você fazer. Vai parecer inusitado, hilário, engraçado. Mas num ato profético, tem gente que não acredita em ato profético, eu acredito quando Deus manda. Agora a palavra do Senhor fala, vocês vão marchar em volta da muralha. E no 7º dia vocês vão dar 7 voltas. E quando der ordem, em silêncio, todo mundo até o 7º dia, a 7ª volta. Vão tocar trombeta, vão gritar bem alto, e eu vou derrubar as muralhas. Deus está dizendo o seguinte: é inútil a segurança deles. O tempo de orgia, o tempo de pecado, o tempo de balada, o tempo de cocaína, o tempo de prostituição, o tempo de coisas erradas acaba hoje, porque eu vou derrubar as muralhas. Quantos estão entendendo e pode dar glória a Deus aí? Deus está dizendo que acaba hoje, é ponto final. Você crê, levanta a mão e dá glória. Talvez você está sofrendo com alguém nessa causa. Deus está
dizendo: se você quiser, é hoje. Ninguém é mais forte do que o teu Deus. Agora a palavra do Senhor diz que esses tais que se sentiam seguros, todos morrem, menos Raabe, a prostituta, que deu abrigo para os espias quando eles foram em outra época. Raabe é preservada, integrada junto com o povo de Deus. Mas os demais todos morrem ao fio da espada e nos escombros das muralhas. A muralha caiu em cima daqueles que fizeram ela para a sua segurança. A sua segurança está em Jesus. Faça da pedra angular o teu apoio, a tua base, o teu alicerce. Não faça em homens, não faça em pastores, não faça em líderes, não faça em ninguém. Faça de Jesus a tua rocha, o teu alicerce. Você se lembra, eu estou dando exemplo aqui, de que quando Deus está na causa, as muralhas de Jericó não resistem. Podem parecer intransponíveis aos olhos dos homens, mas Deus derruba. Tem uma muralha de Jericó aqui na tua vida? Tem uma muralha de Jericó intransponível? Jesus está dizendo: ela só caiu quando o meu povo levantou a arca da aliança, que simboliza a glória de Deus. Começa a levantar a glória de Deus na sua vida. Eu vou repetir isso aqui. Começa a considerar a glória de Deus como aquela que destrói muralhas. Glória de Deus, pastor, está andando, está falando em línguas, está andando, está glorificando, está andando, está cantando louvor. Você, aleluia, erradica, tira da tua vida tudo que não presta, tudo que é mundo, e começa a viver para Deus. Outro exemplo. Quem lembra de Golias aqui? Levante a sua mão, você que lembra de Golias. Golias se sentia indestrutível. Golias se sentia o tal. Ele era alto, era forte, era habilidoso na batalha. Só que Deus era com Davi. A palavra do Senhor diz em 1 Samuel capítulo 17, verso 42, que esse encontro acontece. E olha só as palavras de Golias para Davi. E vendo Davi o filisteu, olhou e desprezou, porque era apenas um moço, ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi. O homem sem Deus, ele constrói as muralhas e ele fica gigante, porque a arrogância, a prepotência faz, por exemplo, ele ganha um pouco de dinheiro, ele acha que é 1 milhão, ele acha que é 1 bilhão, então ele acha superior ao outro, começa a humilhar a esposa, o esposo, começa a humilhar as pessoas que estão ao redor, começa a se sentir superior aos amigos, começa a representar aquilo que ele não é. É bem certo que as batalhas que Golias venceu autorizaram ele, de certa forma, a dizer: eu lutei com heróis de guerra nos países que eu atravessei. Eu atravessei países em que homens me deram trabalho para ser vencido. Eu com quase 3 metros de altura. Mas agora um jovem de 1,65 m, 1,70 m, de gentil aspecto, magro, não tem habilidade na guerra, não sabe manusear uma espada, nem com armadura ele está.
Ele está com pedrinha na mão e uma vara na mão, um cajado na mão. Ah, poupe-me. Ô Saul, é isso? Esse é o teu valente? Saul, se fosse mais espiritual, o pastor Regis, ele diria: ô Golias, dá uma olhada nos olhos desse rapaz, tem chama de fogo nos olhos dele. Para, menos. Esse rapaz matou urso, matou leão. Para, não insulta o menino. Mas não, há um silêncio gritante no exército de Israel e gargalhadas no exército dos filisteus. Olha lá quem vai contra o nosso campeão. Olha lá quem vai se levantar. Ele vai fazer picadinho desse menino. Se ele lutar, né? Eu acho que ele nem vai para a batalha. Mas a palavra do Senhor diz que Davi fala uma palavrinha. Eu vou usar a palavra mágica, mas me perdoa, não tem magia, não existe. Fala a palavra-chave que insulta Golias para vir contra ele. Fica sabendo, ó gigante, que você vem a mim com espadas e com lanças, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos. Isso insulta o filisteu que é devoto de Dagom, que Deus pode ser mais poderoso que Dagom, que deu as outras nações em minhas mãos. Eu vou mostrar para esse Deus Jeová quem é Deus de verdade. E Golias vem contra Davi, a pedra crava na testa, ele cai, Davi corta a cabeça e o nome do Senhor é glorificado. Eu estou pregando para pessoas aqui nessa noite que acreditam que quando Deus está na causa, não tem muralha, não tem Golias que resista. Os Golias irão cair por terra. Você pode crer nisso? Você pode levantar tua mão e glorificar o nome do Senhor. Os Golias cairão por terra. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Se Deus está na causa, Pedro não vai morrer hoje. Se Deus está na causa, Ele vai falar com ousadia e vai dizer na cara de Anás e Caifás: mais importa obedecer a Deus do que a homens. Vocês estão mandando eu calar a boca e não falar mais de Jesus. Quem eu vou obedecer? Este que está levantando os coxos, ou a vocês que têm uma religião fria? Eu estou pregando nessa noite para você que a tua religiosidade está te matando. Eu estou pregando para você nessa noite que está frio, não sente mais Deus, e a religião se tornou um espetáculo para você no culto de domingo. Eu estou pregando para você, aleluias, que está cansado de ficar como espectador e ouvindo o milagre dos outros. Você vai viver milagres. Você vai viver milagres. Estou caminhando para o fim. Quando Deus está na causa, o projeto não falha. Você pode repetir isso? Quando Deus está na causa, o projeto não falha. Fala para o teu irmão de lado: o projeto da tua vida não vai falhar. Eu dou mais um exemplo e eu caminho para a conclusão. Escute. Satanás. Satanás, querido, significa adversário no grego. Adversário. Satanás, ele tinha plena convicção que tinha destruído o projeto de Deus, humilhando Jesus e colocando o suposto filho de Deus, na visão dele, na cruz do meio. Todos os planos anteriores, Satanás ele se gabava de ter ofuscado ou destruído o plano de Deus. Nunca foi isso.
Deus estava preparando desde a antiguidade, e tudo apontava para Cristo. Deus nunca falhou. A lei não foi falha, o homem foi falho. Agora a lei aponta e ela se cumpre em Cristo. Agora a lei vai ser cumprida em Cristo, quando o sacrifício perfeito vai para a cruz, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a gente sabe disso. Ele pode perdoar teus tantos pecados, Ele pode fazer você andar em novidade de vida, independente se você aceita isso ou não. Mas eu pequei tanto, eu errei tanto. Pois é, com você que essa palavra está falando. Satanás tinha plena convicção que ele havia destruído o projeto de Deus, cravando Jesus lá na cruz. E para isso acontecer, ele manipulou pessoas. No capítulo 23, verso 18 de Lucas, no capítulo 23, verso 18 de Lucas, vai dizer exatamente isso. Olha só: toda a multidão, porém, gritava: fora com este, falando de Jesus, solta-nos Barrabás. Eu quero que você imagine o cenário por um segundo. O Cristo inocente diante de Pilatos. Pilatos, querido, os historiadores dizem que era uma ideia genial a dele, porque na noite anterior a esposa dele havia tido um sonho para não colocar a mão nesse homem inocente. E era costume do povo, na época da Páscoa, soltar um criminoso. Um criminoso. Pilatos pensa consigo: sonho da minha esposa, essa mulher quando sonha é terrível, eu não vou colocar a mão no inocente, eu não vejo crime algum nele, já sabatinei ele, não vi crime algum, eu não vou colocar a mão nesse homem. Manda confeccionar a cruz do pior que está na nossa penitenciária, na nossa cadeia. Já manda fazer a cruz, é um plano infalível. A cruz foi feita para Barrabás. Barrabás havia sido preso por homicídio, e porque ele havia entrado numa questão política ali, de motim, dentro dos termos de Israel. Ele foi preso. Ou seja, o inimigo do Estado e homicida. É lógico que o povo vai clamar: solta Jesus. Meu plano, do Pilatos é perfeito. É perfeito. Só que quando Jesus é apresentado diante do povo, e diante dos magistrados que estão no meio do povo, os religiosos que são inimigos de Jesus, a palavra diz que Satanás, que já estava no coração dos religiosos, os religiosos começam a incitar a multidão para soltar Barrabás e não Jesus. O meu Cristo, até no último instante, Ele está salvando vidas, Ele está poupando um homicida. Agora a palavra do Senhor diz que a multidão grita unânime. O texto de Lucas diz: unânimes gritam: solta-nos Barrabás, solta-nos Barrabás, solta-nos Barrabás. Olha para mim, pelo amor de Deus. Talvez em algum momento da história, na tua história e na minha, nós fomos Barrabás, porque a cruz era para você e era para mim. Se não fosse Jesus ir para aquela cruz e ter nos reconectado a Deus por meio do seu sangue, nós estaríamos à deriva até hoje. E olhe lá, se nós existíssemos ainda, se isso aqui não tivesse sido reduzido com fogo, a cinzas com fogo, por causa do fogo e enxofre. Se não fosse Jesus ter mudado a história da humanidade,
Se não fosse Jesus ter entrado na linha, na timeline da nossa vida. Em que momento Jesus entrou na tua vida e mudou tudo? Solta Barrabás, solta Barrabás. E os gritos ecoam para fora do palácio. Os discípulos de Jesus estão do lado de fora, rasgando provavelmente as suas vestes e dizendo: como eu queria estar lá, mas eu não tenho coragem. Eu não posso. O que está faltando para você é rasgar as suas vestes do pecado e colocar vestes novas e limpas. O que está faltando para você se render a este amor? O que está faltando para você ser igual a Pedro e João, não ter mais por preciosa a tua vida e se lançar aos pés do Cristo? O que está faltando para você enfrentar tudo e se render de fato? Sair dessa vida miserável de engano. Satanás imaginou, olhe para mim um instante, eu estou terminando. Satanás imaginou que o plano dele, Satanás, tinha dado certo. Vencemos, matamos o Filho de Deus. Só que quem não tem pecado vive, irmão, eternamente. Ao terceiro dia. Eu vou falar de novo, ao terceiro dia. Ao terceiro dia. Eu estou falando, aleluia, nesta noite aqui, irmãos, ao terceiro dia. Porque daqui a 3 dias você vai contar a boa notícia. Vai ressuscitar algo na tua vida no nome de Jesus. Tem algo que vai ressuscitar dentro de 3 dias. Eu estou pregando para quem crê nessa noite, aleluia. Dentro de 3 dias. Até disseram: solta Barrabás e condena Jesus. Talvez te disseram: condena ela, condena ele, ele não presta, ele não vale nada. Mas Deus está dizendo: é o meu filho, é a minha filha, e vai ressuscitar. Deus está na causa. Não tem muralha de Jericó, não tem Golias, não tem Satanás que prospere na sua intenção de destruir um servo de Deus. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Levanta a tua cabeça, não abaixa a tua fronte. Deus é contigo. Mas deu errado, pastor. Levanta a tua cabeça, anda mais uma milha. Deus é contigo. E eu termino concluindo. Nossa atenção precisa estar voltada para uma situação. O milagre falará por você. Verso 4 do capítulo 4 de Atos diz assim, olha só, Atos 4:4 diz assim: porém, isso aqui é tremendo, porém muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Escute isso, deixa projetado aí, minha filha. Pedro e João estavam presos, era tarde, eles estavam presos. Mas Lucas, que escreveu o livro de Atos, o doutor Lucas, ele vai dizer o seguinte: olha, apesar deles estarem presos, o milagre estava solto. Prenderam o cara errado. Deveriam ter prendido aquele tagarela lá, porque ele está para todo lado. Eu fui curado, eu ando, eu pulo. Eu tô tão feliz. Eu era coxo, eu estava pedindo esmola. Agora eu vou poder trabalhar, não vou depender mais de INSS. Eu posso cuidar da minha vida. Eu vou voltar para minha família são
e curado. O milagre estava solto. O milagre está por aí. Você está entendendo? O milagre está por aí. O milagre está por aí. A palavra do Senhor diz, e essa palavra é para você. A palavra do Senhor diz, Luiz: os sinais seguirão aqueles que creem. Eu não sei se você acredita no que eu vou falar, mas os sinais estão te seguindo e você não parou para receber ainda. Os sinais estão te perseguindo. A palavra diz que os sinais seguirão. Ou seja, atrás, está correndo atrás de você. Para! Ouça a palavra de Deus e diz: milagre, sinais, eis-me aqui, vem. Abraça o teu milagre nesta noite. Abraça o teu sinal nesta noite. Abraça o teu milagre, creia na palavra de Deus. Ou seja, Pedro e João estão presos, mas o milagre está solto do lado de fora. Onde, eu imagino assim, pastores, me permitam, não vão me chamar de herege. Eu imagino assim, Pedro e João falando: olha, vocês prenderam, mataram Jesus. E aí ele é interrompido pelos principais. Os principais prendem e levam Pedro e João para o calabouço, para a prisão. O milagre está lá pulando. De repente, quando ele vê o púlpito vazio: assim diz o Senhor. Eu não sei se você entendeu, aleluia. Podem prender Pedro e João, Tiago, Mateus, pode prender todo mundo, mas sempre haverá um remanescente. Por isso que o teu milagre vai falar ao teu respeito. Se você ainda não vivenciou um milagre, prepare-se para vivenciar milagres e sinais na tua vida. Os milagres estão à sua disposição. Os milagres estão soltos, vindo da parte de Deus, querendo te abraçar. Abraça o teu milagre nesta noite. Agora, querido, capítulo 4, verso 23 ao 31, eu quero fazer essa leitura e encerrar. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos, estavam soltos, venceram o discurso lá dos religiosos, procuraram os irmãos, e a igreja estava reunida, os 5.000, mais a igreja que estava, contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos haviam lhes falado. Ouvindo isto, todos juntos, olha para mim por favor, inflamados por uma nuvem de glória, todos juntos, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, todos, vamos ler junto? Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus.
Aplauda Jesus. O teu púlpito é o teu ambiente de trabalho. O teu púlpito é a tua casa, é a tua família, é o teu grupo de WhatsApp. Você precisa dar continuidade. Atos 29 precisa ser dado continuidade. Não pode parar em Atos 28. Atos 29 precisa ser escrito pela igreja contemporânea, a igreja de hoje. Fale dos teus milagres, fale do que Jesus está fazendo na tua vida. Quando eles, escute só, quando eles saíram e contaram para os irmãos, os 5.000 mais a igreja, calcula-se mais ou menos 15.000 pessoas, todos unidos em oração, fizeram essa linda oração. Agora escute, Deus, como se dissesse, lá no Antigo Testamento, em 2 Crônicas capítulo 7, quando Salomão terminou de orar dentro do templo, a palavra do Senhor diz que o fogo do céu desceu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor não encheu apenas o santíssimo lugar, ela encheu todo o templo, a ponto do povo que estava na nave desmaiar com a presença de Deus. Agora aqui em Atos capítulo 4, verso 31, a palavra diz que como resposta, o lugar tremeu. Deus disse: eu estou nesse negócio, eu estou nesse negócio. Se você orar com fé, Deus vai tremer o lugar. E talvez Deus não trema as estruturas físicas, mas trema o teu corpo. Você vai sentir a presença de Deus, você vai sentir a glória de Deus. A lágrima vai correr, as línguas estranhas vão fluir. Você vai sentir uma ousadia, e Deus vai avalizar o que você vai fazer. Você crê? Então fica de pé no nome de Jesus. Levanta a tua mão para adorar a Deus. Aleluia.